Obrigado. Então, vamos dar a abertura à sessão de defesa de tese do estudante, vou ler aqui o nome completo, Marcos Medeiros Cavalcante Júnior, estudante de doutorado, programa de pós-graduação em Oncologia. O título que ele defenderá hoje para obter a sua titulação de doutor é Funcionamento de rios intermitentes sob influência da transposição do Rio São Francisco. A banca ela é composta por mim, o orientador, presidente dessa sessão, José Francisco Gonçalves Júnior, professor do Departamento de Ecologia. Os membros titulares, o professor Ludgero Cardoso Gale Vieira, professor da Universidade de Brasília, do campus Planaltina, o professor José Etan de Lucena Barbosa, professor da Universidade da Paraíba, Manuel, o professor Manuel Augusto. Está aqui na câmera. O professor Manuel Augusto Simões Graça, da Universidade de Coimbra, e a gente também conta com a co-orientadora do Marcos, em parceria da Universidade de Brasília com a Universidade Estadual da Paraíba, a professora Joseline Molose, e o membro suplente, o professor Luiz Ubiratã Rep, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Agradeço a todos vocês por aceitarem esse convite e a presença aqui, e agradeço a todos os participantes dessa sessão, que estão aqui compondo, cerca de mais 15 participantes, a presença de vocês. Marcos, você terá 50 minutos para a sua apresentação, e após essa apresentação, você será arguído pelos membros da banca. Tá? Então, desejo você uma boa sorte e lhe dou a palavra. Muito obrigado, Júnior. Vou subir aqui a apresentação. Primeiro, eu queria agradecer o aceite em participar da banca dos professores. Só. Todo mundo consegue ver bem? Sim, Marcos. Eu não sei se tem alguma parte sobrando aqui, mas... Deixa eu ver se assim... Ok, então eu vou começar. Bom, pessoal, mais uma vez, boa tarde. Meu nome é Marcos Medeiros Cavalcante Júnior, eu sou aluno de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Ecologia, na UNB, e vou apresentar hoje a minha tese de doutorado, que é intitulada Funcionamento de rios intermitentes sob influência de transposição do Rio São Francisco. Então, como o professor Júnior falou, essa tese ela foi resultado de uma parceria entre a Universidade de Brasília e a Universidade Estadual da Paraíba, e eu tenho como orientador o professor doutor José Francisco Gonçalves Júnior, do Laboratório de Imunologia da UNB, e a professora doutora, orientadora, a Joseline Molose, do Laboratório de Ecologia de Bentos, da UEPB. Então, áreas secas são áreas onde a precipitação ela é balanceada pela evapotranspiração, e as previsões climáticas indicam que essas áreas elas terão um aumento da temperatura e uma intensificação dos regimes de seca. Então, como resultado, os ecossistemas aquáticos nessas regiões eles tendem a sofrer mais pressões devido também ao aumento da demanda humana, e a conservação desses ecossistemas aquáticos de água doce, ela é prioritária, uma vez que o desenvolvimento humano ele depende inteiramente desses ecossistemas. E dentre os ecossistemas aquáticos que mais fornecem serviços ecossistêmicos às populações humanas estão os rios. E nessas regiões, a gente pode separar, classificar esses rios em rios perenes e rios intermitentes. Essa classificação vai de acordo com a permanência do fluxo hídrico superficial. Então, rios perenes seriam rios com fluxo hídrico superficial constante ao longo do tempo, ao longo do espaço,
E rios intermitentes seriam aqueles rios que têm o fluxo hídrico superficial com interrupções. Então, nosso foco aqui vai ser esse perfil temporal dos rios intermitentes. Então, mais da metade do comprimento total da rede fluvial global, ela é composta por rios intermitentes, e as previsões climáticas indicam que esse número tende a aumentar com o passar do tempo, e assim é fundamental entender melhor a estrutura e funcionamento desses rios. Então, esses rios intermitentes, ao longo do tempo, eles passam por fases que vão desde uma fase lótica, uma fase lêntica e uma fase terrestre. E essas fases lóticas, lêntica e terrestre, elas podem ser agrupadas e entendidas através do modelo conceitual de expansão e contração dos rios, em que os hábitats aquáticos eles expandem e contraem e promovem alterações ambientais. Então, essa fase lótica ela acontece especialmente devido ao acontecimento dos eventos chuvosos e o escoamento superficial nessas regiões. Essas regiões são caracterizadas por apresentarem um lençol freático transitório, água subterrânea profunda, solos rasos, e isso permite com que esse escoamento superficial gere essa fase lótica nos rios intermitentes. O escoamento superficial também promove a mobilização e o transporte de materiais, esses materiais, por exemplo, detritos vegetais, detritos animais, que entram dentro desse ecossistema e se tornam importantes fontes de carbono e nitrogênio. Só que, ao longo do tempo, essa fase lótica dá espaço para uma redução da conectividade lateral e longitudinal, com a chegada na verdade, a interrupção do período chuvoso, a chegada do período seco, e aí acontece a formação de poças remanescentes ao longo do leito do rio. Essas poças, obviamente, elas estão ali numa condição de elevada incidência luminosa, o que acarreta um elevado potencial de transpiração e leva também ao aumento da concentração de nutrientes nesses ecossistemas. O crescimento algal e a decomposição também são afetados positivamente durante essa fase. E aí a gente tem uma série de mudanças ambientais, como, por exemplo, a redução do oxigênio dissolvido. E essas mudanças, elas culminam numa redução, em termos gerais, da qualidade percebida pela biota, como, por exemplo, a biota de invertebrados aquáticos. Então, invertebrados aquáticos são sensíveis a alterações hidrológicas e, por isso, são modelos amplamente utilizados na ecologia de rios intermitentes. Só que a seca ela tende a homogeneizar a composição da assembleia de invertebrados ao longo do tempo. Então, existem trabalhos que trazem hipóteses como, por exemplo, a hipótese da vulnerabilidade à seca, em que, com o avanço da seca, haveria uma redução na riqueza de invertebrados. Já outros trabalhos têm mostrado que essas condições ambientais do período seco, dessa fase de poças, por exemplo, elas favoreceriam taxons lênticos. Então, a riqueza permaneceria a mesma ao longo do tempo. E isso leva a gente a fazer algumas perguntas, como, por exemplo, qual seria o mecanismo que dirige, então, a estruturação dessas assembleias ao longo do tempo? Seria o aninhamento, em que a assembleia, nas fases iniciais, nas fases finais da seca, nas fases mais avançadas da seca, ela seria uma parcela apenas daquelas assembleias das fases iniciais, ou então a substituição, em que as assembleias nas fases finais, mais avançadas da seca, elas seriam completamente diferentes daquelas assembleias das fases iniciais. Um outro modo, além do caráter taxonômico, é o caráter funcional desses invertebrados também. E o caráter funcional ele pode ser avaliado a partir dos atributos funcionais, que são características morfológicas, fisiológicas ou comportamentais, que são expressas no fenótipo dos organismos e influenciam o seu fitness. Então, dentro da ecologia de rios intermitentes, a gente pode dividir esses atributos em atributos de resistência e atributos de resiliência. Os atributos de resistência são aquelas características que permitem com que os organismos eles possam sobreviver durante os períodos de formação de poças, durante os períodos secos, em que as condições ambientais são relativamente mais adversas. Já os atributos de resiliência são aqueles que permitem com que os organismos eles possam colonizar trechos, por exemplo, com retorno do fluxo, trechos outrora desconectados. E os atributos funcionais eles também podem trazer melhores insights para o funcionamento ecossistêmico. Por exemplo, as variações ambientais elas podem promover alterações na diversidade funcional sem afetar diretamente a diversidade taxonômica. E quando acontece isso, a gente tem, por exemplo, a redundância funcional, que é quando diferentes táxons apresentam as mesmas funções dentro de um sistema, ou os mesmos atributos que sustentam as mesmas funções. Então, os atributos podem também refletir a manutenção de funções ecossistêmicas. E aí a gente tem atributos como grupo trófico funcional, tamanho do corpo, etc. Além disso, a mudança de fases em rios intermitentes, ela também afeta processos ecossistêmicos, como, por exemplo, o processo de decomposição da matéria orgânica.
É interessante lembrar que a fase de poças em rios intermitentes, ela acontece de modo simultâneo com a fase de queda foliar, nesses sistemas que são majoritariamente compostos por floresta tropical seca. Então, esse detrito ele fica acumulado na zona ripária, ou ele pode entrar para o leito seco do rio e entrar nos ecossistemas aquáticos, como as poças remanescentes. Só que com o retorno do fluxo, esse detrito é incorporado no ecossistema aquático. E isso faz a gente pensar que os rios intermitentes eles funcionam como reatores biogeoquímicos pontuais, ou seja, a gente tem uma fase majoritariamente de armazenamento desses detritos e uma fase de processamento, que seria a fase lótica. Isso leva a gente também a perguntar quais seriam os fatores que dirigem esse processo de decomposição em rios intermitentes de regiões secas. Diversos trabalhos têm levantado questões como essa, e algumas das informações mostram que as taxas de decomposição elas tendem a ser menores da fase lótica para a fase lêntica, em comparação com a fase terrestre também. Outros trabalhos têm mostrado que a ausência de fragmentadores típicos leva a taxas de decomposição menores do que quando comparadas a outras regiões no mundo. Só que em regiões secas, a gente tem também a fragmentação dos detritos, podendo ser ocupada, esse nicho pode ser ocupado por invertebrados raspadores, que ao raspar o detrito foliar, fragmentam também o detrito. Então, são várias perguntas que ainda estão em aberto nesse sistema, só que uma das máximas do sistema é que a permanência de água é um dos fatores limitantes para vários processos ali. Só que essa permanência ela também é sensível a alterações antrópicas. E uma alteração antrópica proeminente nesses sistemas é a transposição hídrica entre bacias hidrográficas. A ideia da transposição hídrica é transpor a água de uma bacia doadora para uma bacia receptora, isso por meio de tubulações, canais artificiais, estações elevatórias, etc. E essa é uma ideia antiga, já há milênios as transposições são realizadas, registros arqueológicos mostram que é uma ideia há muito tempo já praticada pelo homem, e ela é amplamente difundida em todo o mundo. Então, a gente tem exemplos em vários países do mundo. E uma das perguntas a serem respondidas por trabalhos que reportam resultados de obras de transposição é qual o efeito da transposição sobre a qualidade da água dos ecossistemas aquáticos receptores. A biota também é estudada, existem trabalhos que reportam resultados relacionados à biota, e a maioria desses trabalhos reportam resultados da assembleia, utilizando como modelo a assembleia de peixes. Só que, de modo geral, as respostas são que após a transposição, ou com as transposições, acontece uma redução na diversidade, um aumento na dominância de táxons e um favorecimento da invasão por exóticas devido a essa quebra dessa barreira geográfica pela transposição. Aqui no Brasil, a gente também tem um exemplo de obra de transposição, que é a transposição do Rio São Francisco, e que é a obra de transposição que a gente está interessado nessa tese. Então, a obra de transposição de São Francisco ela é idealizada há muito tempo no Brasil. A ideia vem desde o período do Brasil Império, só foi concretizada no governo federal, alguns anos atrás. E a ideia dela é levar a água do Rio São Francisco, por meio de 2 eixos, para bacias do semiárido brasileiro. E o eixo que a gente está interessado aqui é o eixo leste, que leva a água do Rio São Francisco até a bacia hidrográfica do Rio Paraíba. Então, apesar da magnitude da obra, apenas recentemente tem surgido trabalhos mostrando os impactos ambientais dessas obras. Como um exemplo, e o único exemplo até agora para a bacia do Paraíba, é o trabalho de Barbosa e colaboradores, publicado, que avalia exatamente a influência dessa obra de transposição sobre a qualidade da água de ecossistemas aquáticos receptores. Então, em todo esse contexto, o objetivo da tese foi investigar questões relacionadas à vulnerabilidade natural do funcionamento de rios intermitentes e da variabilidade natural, e a sua resposta frente a uma obra de transposição hídrica. Então, a apresentação está dividida, primeiro na apresentação da introdução geral, depois da metodologia geral, uma metodologia comum a todos os capítulos, depois os 3 capítulos serão apresentados e, por fim, as considerações finais. Então, o trabalho foi desenvolvido na bacia hidrográfica do Rio Paraíba, que é uma bacia localizada no semiárido brasileiro. E, como característica, o semiárido brasileiro tem uma pluviometria média anual igual ou inferior a 800 milímetros, o índice de aridez igual ou inferior a 0,50 e um percentual diário de déficit hídrico igual ou maior que 60%. São critérios que delimitam o semiárido brasileiro. E dentro dessa bacia, nós selecionamos 5 rios para desenvolver nossos trabalhos. O Rio Boa Vista, Gurien, Gurienzinho, Paraíba e o Rio Taperoá. Todos são rios intermitentes. Então, o período chuvoso na região, ele vai de janeiro a abril.
É claro, existe uma variabilidade espacial e temporal muito grande, mas a grosso modo seria isso. E o período seco ele se estende de maio até dezembro. A altitude dos pontos de coleta foi de 91 metros até 492 metros. Os rios, de modo geral, eles não apresentam cobertura por copa vegetal, e a vegetação ripária ela é composta por uma floresta tropical seca, e aqui abaixo a gente tem alguns exemplos de espécies arbóreas que compõem essa vegetação ripária. Então, as variáveis ambientais analisadas foram oxigênio dissolvido, pH e turbidez, medidos com equipamentos de bancada, sólidos suspensos, fixos, voláteis e totais, quantificados por meio de gravimetria. Os cátions, ânions e metais foram quantificados por meio de cromatografia. O comprimento, largura, profundidade e velocidade foram quantificados em campo com auxílio de uma fita métrica, e amostras de sedimentos foram coletadas para quantificação do perfil granulométrico e da matéria orgânica. Para a coleta de invertebrados, nós utilizamos um amostrador do tipo Survey, que tem uma abertura de malha de 250 micrômetros, 30 por 30 de área. As coletas foram realizadas durante o período de poças em alguns trabalhos, durante o período de fluxo em outros. Durante a fase de poças, nós criamos um fluxo artificial com as mãos, seguindo recomendações de algumas referências. E as amostras foram fixadas em campo, em álcool 70, logo após a coleta, foram levadas ao laboratório. Em laboratório, a gente lavou, triou, fixou e identificou, com auxílio de equipamentos como microscópio e lupa, e chaves taxonômicas especializadas. Para os experimentos de decomposição, nós utilizamos folhas de Aspidosperma perifolium, o pereiro, uma espécie nativa na vegetação ripária dos rios. Então, nós coletamos essas folhas com redes suspensas a 1 metro do solo. Essas folhas foram posteriormente secas à temperatura ambiente e incubadas em liter bags de 10 milímetros de abertura por 15 por 15 de área. Então, 3 liter bags foram incubados em cada ponto, e após 30 dias eles foram removidos, refrigerados e levados até laboratório. Em laboratórios, eles foram lavados sob peneira de 250 micrômetros para a retenção dos invertebrados associados. Eles foram secos em estufas, esses detritos, e pesados em balança de precisão. E as taxas de decomposição foram quantificadas a partir do coeficiente exponencial negativo. Então, o capítulo 1, a tradução dele está intitulado Funcionamento de poças remanescentes durante a secagem em rios intermitentes. Então, o plano de fundo desse capítulo foi avaliar a influência da secagem dessas poças remanescentes. E aí nós fizemos a seguinte pergunta: qual seria o papel da secagem das poças na estruturação das assembleias e nos processos ecossistêmicos? Então, nosso objetivo foi investigar os efeitos da secagem de poças remanescentes sobre o ambiente aquático, sobre a assembleia de invertebrados aquáticos e a sua implicação sobre a decomposição de detritos foliares. Como hipótese, a gente tem que a secagem ela reduzirá a qualidade da água, a riqueza e a diversidade de invertebrados, e a gente vai ter um aumento na abundância de invertebrados adaptados às condições de secagem, com um turnover dirigindo o processo de estruturação dessa assembleia. E a nossa hipótese 2 é que a decomposição ela seria positivamente relacionada com a densidade de raspadores. Então, esse trabalho foi realizado em 4 rios da região: Boa Vista, Gurenzinho, Gurien e o Rio Paraíba. Nós selecionamos 16 poças e foram determinados 30 dias de secagem para análise da biota e da decomposição. Então, para analisar se as variáveis limnológicas mudavam entre os dias 0 e 30, nós realizamos uma perma nova, controlando o fator rio, controlando essa heterogeneidade que existia entre os rios. Para saber quais variáveis dirigiam a diferença entre os dias, nós realizamos uma PCA e verificamos quais variáveis eram correlacionadas com os 2 primeiros eixos da PCA. Sobre a biota, para verificar se a estrutura e a composição da assembleia de invertebrados mudavam entre os dias, nós realizamos também permanovas controlando o fator rio, para verificar qual o processo que dirigia a estruturação das assembleias, se era substituição ou aninhamento. O aninhamento nós quantificamos, na verdade, a porcentagem de explicação da diversidade beta, dada pelo índice de similaridade de Sorensen. E para verificar se os grupos tróficos funcionais mudavam entre os dias, nós também realizamos uma permanova controlando o fator rio. Por fim, para verificar se a densidade de invertebrados associados, a densidade total e a densidade de raspadores dirigiam a decomposição, nós realizamos GLMs binomiais. Então, nossos resultados mostraram que as variáveis ambientais elas diferiram do dia 0 para o dia 30 com a secagem das poças. Especialmente essas 4 aqui foram as maiores mudanças. Oxigênio dissolvido e fosfato apresentaram uma redução significativa, enquanto cloreto e brometo aumentaram sua concentração com a secagem das poças. E quanto às variáveis biológicas,
Marcos, está... Tá todo mundo escutando? Pessoal? Agora sim. Sim. Ah, tá. Apareceu uma coisa aqui para eu apertar, enfim. Vou retomar. Então, sobre a assembleia de invertebrados do sedimento, nós verificamos que apenas a riqueza taxonômica ela mudou, ela reduziu significativamente do dia 0 para o dia 30. Então, essas poças estão dispostas sobre condições de incidência luminosa muito alta durante o período de seca, e isso faz com que as temperaturas da atmosfera aumentem e reduza a solubilidade do oxigênio nos ecossistemas aquáticos como as poças. Isso pode ter levado à perda de alguns táxons sensíveis a essa redução nas quantidades de oxigênio dissolvido nessas poças. Além disso, a gente verificou um aumento na concentração de cloreto e brometo, devido à evaporação e à concentração desses nutrientes nas poças. E o cloreto e o brometo, eles promovem efeitos negativos na biota por meio do aumento na salinidade, com o cloreto, por exemplo, e o brometo ele tem uma resposta de inibição da reprodução de invertebrados. A nossa PCA, ela mostrou também outra variável importante, que foi a areia fina. Ela foi correlacionada negativamente com o eixo 2 da PCA, e esse sedimento fino, ele mostrou uma maior quantidade com a secagem no dia 30, e essa maior quantidade pode ter reduzido a presença de espaços intersticiais entre as partículas ali do sedimento. Isso também pode ter significado uma perda de microhábitats importante e talvez um fator determinante para reduzir a riqueza de invertebrados no dia 30. O processo que dirigiu a estruturação da Assembleia de Invertebrados majoritariamente foi a substituição, com 55%, enquanto o alinhamento explicou 45% dessa estruturação. E nós verificamos uma alta presença de invertebrados raspadores e com tolerância fisiológica muito alta às funções das poças, como, por exemplo, o Melanoides tuberculata. As maiores perdas em termos de táxon foram relacionadas a organismos hemípteras, como o Belastomatide. E esses organismos, eles têm a capacidade de se mover, de se movimentar, de se dispersar ativamente durante o período seco. Existem trabalhos que reportam isso, por entre essas poças. Então, à medida que os recursos alimentares ficam mais escassos, eles conseguem se dispersar e saírem dessas poças. Então, o turnover temporal, a grande parte que foi explicada pela substituição, ele pode ser explicado pela tolerância fisiológica dos táxons, pela capacidade de dispersão e pelas interações bióticas. Nós verificamos uma redução na porcentagem de coletores-catadores com a secagem das poças. Isso permitiu um maior domínio de raspadores ao longo do tempo. E nós justificamos isso devido à menor presença de matéria orgânica alóctone com a secagem dessas poças. A secagem faz com que essa conectividade com os ecossistemas ripários ela seja perdida à medida que a poça vai secando, e isso resulta em uma menor entrada de matéria orgânica alóctone, que é recurso alimentar dos coletores. Por outro lado, embora não quantificados, o perifíton também ele pode ter explicado essa maior presença de raspadores durante a fase de poças. E todas essas mudanças da disponibilidade de recursos alimentares, eles podem ser englobados e explicados pelo pulso de inundação. As taxas de decomposição aqui verificadas, elas não foram relacionadas com as densidades total de invertebrados total e a densidade de raspadores também. As GLMs indicaram isso. Só que as taxas aqui verificadas foram maiores do que aquelas encontradas em outros sistemas lóticos em regiões semiáridas no mundo todo. Além disso, nas classificações para ecossistemas, para sistemas aquáticos tropicais, a decomposição também se mostrou rápida. Então, as razões para isso pode ser a baixa presença de componentes refratários no detrito foliar Aspergillus perifolium e também uma baixa dureza em relação a outros detritos já reportados por outros trabalhos também. Então, em geral, com esse trabalho, nós verificamos que a secagem das poças determinou mudanças químicas e físicas no ambiente aquático, a redução na qualidade da água afetou a biota, e redução na qualidade da água pode ter limitado as taxas de decomposição, embora nós não tenhamos verificado influência dos invertebrados. Então, as alterações antrópicas em rios intermitentes que comprometem a fase de poças, eles podem levar a novas condições para adaptações da biota e mudanças, em último nível, ali na ciclagem de nutrientes desses sistemas. Então, nosso capítulo 2, ele foi intitulado Alternância de fases de transposição hídrica determinam as respostas funcionais de invertebrados em rios intermitentes. E aqui nesse capítulo, o pano de fundo foi que rios intermitentes são temporalmente dinâmicos, apresentam uma fase lótica, uma fase lêntica,
Mas a fase de fluxo, ela naturalmente, ela depende do escoamento superficial, que restaura a conectividade desses hábitats aquáticos e transporta o sedimento pela bacia. Só que obras de transposição também podem promover essa fase sem a necessidade do escoamento superficial dos eventos chuvosos. Então, a nossa pergunta foi: quais são as respostas funcionais da Assembleia de Invertebrados ao impacto de uma obra de transposição? O objetivo seria avaliar se as características funcionais, aqui descritas como a dominância de atributos funcionais e a redundância funcional, diferem em resposta à mudança de fase e em resposta à transposição hídrica. As nossas hipóteses foram que a dominância de atributos funcionais muda da fase de poça para a fase de fluxo nos rios, levando a uma maior redundância funcional durante a fase de poças. Enquanto que a nossa hipótese 2 foi que a dominância de atributos funcionais muda entre os cenários sem transposição e com transposição, levando a uma maior redundância funcional nos cenários com transposição. Então, nesse capítulo, nós analisamos os rios Boa Vista, Paraíba, Gorenzinho e Gurien. A transposição analisada foi a transposição do Rio São Francisco, que afeta apenas o Rio Paraíba. E para verificar esse efeito da transposição, nós adotamos a seguinte estratégia: comparar o rio com transposição, o Rio Paraíba, com 3 diferentes cenários na mesma bacia. Então, inicialmente, nós avaliamos esses cenários em relação ao uso e ocupação do solo. Em relação aos atributos analisados, para verificar a dominância de atributos, nós dividimos esses atributos em atributos de resistência e atributos de resiliência. Os atributos de resistência foram a proteção corpórea, o tamanho do corpo, a respiração, e os de resiliência, o modo de dispersão, a duração de vida do adulto e a habilidade de nado. Para analisar a resposta funcional, nós calculamos a CWM, que é a média ponderada pelas abundâncias na comunidade. Para verificar se essa CWM ela diferia entre as fases de poço e de fluxo, nós realizamos permanovas. Para verificar se a CWM diferia entre os cenários sem transposição e o cenário com transposição, nós também realizamos permanova. Para quantificar a redundância funcional, nós calculamos a diferença entre a diversidade taxonômica de Gini-Simpson e a diversidade funcional, a entropia quadrática de Hall. E para verificar se essa redundância funcional diferia entre as fases, nós realizamos também permanova. Para verificar se a redundância funcional diferia entre os cenários sem transposição e com transposição, nós realizamos permanova. E os nossos resultados mostraram o seguinte: quando a gente comparava a fase de poça e de fluxo, a dominância de atributos ela mudou significativamente em todos os cenários. Durante a fase de poças, o perfil médio dos invertebrados foi de tamanho do corpo pequeno, boa proteção corpórea, respiração aquática, dispersão alta, ciclo de vida muito curto e longo. Então, o tamanho do corpo pequeno e a boa proteção corpórea permitem a exploração de hábitats hiporreicos e proteção contra dissecação para os invertebrados. A respiração aquática, ela sugere uma tolerância às condições de baixa qualidade da água. A dispersão alta mostra que esses organismos eles, são caracterizados por apresentarem uma busca ativa por hábitats adequados durante essa fase de poças remanescentes. E o ciclo de vida muito curto e longo, ele sugere um refúgio temporal contra a seca e uma tolerância fisiológica do grupo. E, além disso, esse ciclo de vida muito curto e longo, ele pode indicar também um mecanismo de seleção disruptiva. Nesse mecanismo, a seleção ela acontece de modo a favorecer características extremas, como, por exemplo, ciclos de vida muito curto e ciclos de vida longo, em detrimento de características medianas. Então, todas essas características dos invertebrados da fase de poças, elas refletem a tolerância, a capacidade de tolerância e de escape à seca. Já na fase de fluxo, o perfil médio dos invertebrados foi de dispersão alta, ciclo de vida muito curto, pequeno tamanho corpóreo, pouco ou nenhuma proteção corpórea. Essa dispersão alta, ela implica em uma maior exploração de hábitats aquáticos que antes estavam desconectados no período de poças. O ciclo de vida muito curto também sugere que indica, na verdade, que a fase de fluxo da região é muito curta, isso faz com que os invertebrados precisem completar seu ciclo de vida rapidamente. Junto com o pequeno tamanho corpóreo, o ciclo de vida muito curto também essas são características clássicas de estrategistas, organismos com vida curta, a elevada taxa de crescimento e fecundidade. E a pouco ou nenhuma proteção corpórea indica que a perda de água ela deixa de ser um problema durante essa fase de fluxo. Já quando a gente comparou o cenário sem transposição com o cenário com transposição, na fase de poças a gente viu que apenas um cenário diferiu significativamente do cenário com transposição. Pronto, agora eu tinha passado errado. Já na fase de fluxo,
todos os cenários sem transposição, eles diferiram significativamente do cenário com transposição. Quando a gente olhou onde é que estavam essas diferenças em relação aos atributos, nós vimos que na fase de postos, apenas o cenário 1 diferiu do cenário com transposição em relação à proteção corpórea. Já na fase de fluxo, todos os cenários diferiram do cenário com transposição em relação ao modo de respiração e a habilidade de nado. Em termos gerais, a respiração aérea ela quase não apareceu no rio com transposição, e no rio com transposição, os invertebrados apresentaram também maior habilidade de nado quando comparados ao cenário sem transposição. Então, o cenário com transposição ele diferiu em relação à respiração aquática, né, que foi predominante nos organismos, tipo tegumental ou branquial, e a presença da habilidade de nado, fraca ou forte. Essa respiração aquática pode indicar melhores condições de ambiente aquático, embora nós não tenhamos verificado isso nas variáveis ambientais, mas também pode ser um reflexo de uma maior dependência do ambiente aquático para se dispersar. E, além disso, a presença da habilidade de nado mostra também que esses organismos têm uma maior capacidade de colonização durante a fase de fluxo nesses rios. Então, juntas essas duas características, podem indicar que os invertebrados eles têm uma maior dependência do ecossistema aquático para a dispersão. Quando a gente olhou a redundância funcional, a gente viu que a fase de poças ela apresentou uma redundância menor, a fase de fluxo apresentou a maior redundância funcional. E quando a gente comparou os cenários com transposição e sem transposição, nas duas fases, apenas um cenário diferiu significativamente do cenário com transposição, que foi o cenário 3. Então, óbvio, nós encontramos que a redundância funcional ela foi maior na fase de fluxo que na fase de postas. E isso pode ter sido devido à maior presença de hábitats e mais fontes alimentares durante essa fase de fluxo, o que leva a uma maior riqueza de invertebrados com as mesmas funções. E também reforça a ideia de que rios intermitentes seriam reatores biogeoquímicos pontuais com maior presença de funções e um maior processamento de matéria durante a fase de fluxo. Então, nesse capítulo, nós verificamos que a alternância de fase dos rios intermitentes aumentou a diversidade de estratégias funcionais e a redundância funcional da Assembleia de Invertebrados por meio da alternância da dominância de atributos. A transposição analisada não reduziu a qualidade da água, mas promoveu alterações significativas na dominância de atributos. E a perenização de canais intermitentes por obras de transposição em regiões secas e suas mudanças no perfil funcional da biota podem ter impactos profundos sobre as funções ecossistêmicas desses sistemas. Então, o nosso capítulo 3 ele foi intitulado A Transposição Hídrica entre Bacias Hidrográficas altera o funcionamento de rios intermitentes? Então, o plano de fundo desse capítulo foi que ecossistemas de água doce, eles sustentam importantes serviços ecossistêmicos para as populações humanas da região. Só que esses serviços ecossistêmicos eles são sustentados por funções ecossistêmicas e que são vulneráveis aos impactos entrópicos, como os impactos sofridos com as transposições hídricas entre bacias hidrográficas. Então, a pergunta nesse capítulo foi: qual o impacto de uma transposição hídrica sobre o funcionamento ecossistêmico de um rio intermitente? Nosso objetivo foi investigar as respostas da decomposição de detritos foliares e da diversidade biológica de invertebrados associados aos detritos, às alterações promovidas por uma transposição refletidas na qualidade da água. Então, nossa hipótese foi de que o rio com transposição apresenta qualidade de água reduzida em relação aos cenários sem transposição, alterando a diversidade biológica da Assembleia de Invertebrados associados ao detrito foliar e resultando em uma menor perda de massa foliar. Então, nesse capítulo, nós analisamos os rios Taperoá, Paraíba, Gurinhém e Gurien, e nós adotamos a mesma estratégia do capítulo 2, que foi comparar o cenário com transposição com 3 cenários sem a transposição. Nós também fizemos uma análise do uso e cobertura do solo desses cenários, para testar se a qualidade da água diferia entre os cenários 1, 2 e 3, o cenário sem transposição e o cenário com transposição, nós realizamos Permanova. Para analisar se a diversidade da Assembleia de Invertebrados diferia entre os cenários, nós utilizamos os números de Rio, extrapolando a riqueza taxonômica, diversidade de Shannon e diversidade de Simpson. Para visualizar as diferenças na composição da Assembleia de Invertebrados, nós realizamos o NMDS. Para identificar quais espécies dirigiam o padrão de segregação gerado pelo NMDS, nós utilizamos o MFIT. E para testar se existiam diferenças na composição da Assembleia de Invertebrados entre os cenários com transposição e sem transposição, nós realizamos Permanova. Por fim, para testar as diferenças na perda de massa dos detritos foliares entre os cenários sem transposição e com transposição, nós realizamos Permanova também. Então, nossos resultados mostraram que o cenário com transposição ele apresentou maiores valores de turbidez, cascalho e areia média.
Esse aumento da turbidez em ecossistemas aquáticos receptores de obras de transposição, ele já foi reportado por outros estudos em todo o mundo. Só que esse aumento da turbidez, ele é comum na fase de fluxo em rios intermitentes. Então, o aumento aqui verificado pode ter sido potencializado pelas características dos reservatórios a montante do trecho do rio analisado. O aumento no tamanho das partículas médias do sedimento, refletido na maior porcentagem de cascalho, ele pode ser explicado pela descarga gerada pela transposição no leito do rio, que aumenta o transporte de partículas maiores do sedimento. Então, quando a gente foi analisar os valores de riqueza, Shannon e Simpson extrapolados, a partir dos números de rio, nós verificamos que riqueza e Simpson apresentaram uma sobreposição muito grande entre os cenários com transposição e sem transposição. Já quando a gente analisou o índice de Shannon, a gente viu que o cenário com transposição apresentou maiores valores extrapolados, não se sobrepondo aos cenários sem transposição. Essa maior diversidade de Shannon, ela vai de encontro aos resultados encontrados e reportados em outros trabalhos com obras de transposição, mas utilizando a assembleia de peixes como modelo biológico. Em razão para isso, pode ser que o período de operação da transposição aqui analisada foi muito curto e pode não ter refletido em mudanças na biota ou melhoria da qualidade do ambiente aquático. A NMDS mostrou um padrão de segregação dos rios. Apenas o cenário com transposição apresentou um padrão espacial de segregação mais disperso. E em relação aos invertebrados associados aos detritos foliares que foram encontrados apenas em cada um dos cenários, nós verificamos que no cenário com transposição, apenas Dryopide, Eumide e Gonfide apareceram só nesse cenário. Quanto à porcentagem de contribuição de cada táxon em cada cenário, nós verificamos que os cenários sem transposição apresentaram maiores porcentagens, na verdade, de invertebrados da família Chironomide, Parachironomys, Geochironomys e Eschio. Já no cenário com transposição, a família Cainide foi dominante. Então, tanto esses táxons Chironomide quanto os Cainide, eles são comuns em ambientes ricos em matéria orgânica e refletem um caráter impactado da bacia do Rio Paraíba. O Dryopide foi encontrado apenas no cenário com transposição. Não existe registro desse táxon em outros trabalhos realizados na região, na bacia do Rio Paraíba. E ele é um fragmentador. E fragmentadores podem acelerar processos importantes, como a decomposição de detritos foliares. Então, isso significa que a quebra de barreiras geográficas ela pode ter um potencial de modificar o funcionamento de ecossistemas receptores. Em relação aos valores de perda de massa, nós verificamos diferenças significativas entre os cenários, sem transposição e com transposição, só que os valores do cenário com transposição, eles foram intermediários aos valores do cenário sem transposição, indicando que a transposição não teve um reflexo grande sobre o processo de decomposição. Então, as taxas variaram entre os cenários, as taxas de decomposição. A transposição não parece ter afetado o processo de decomposição, mas as taxas, de modo geral, foram maiores que durante a fase de poças, evidenciado no capítulo 1 desse trabalho. Então, os efeitos do fluxo hídrico gerado pela transposição foram similares àqueles gerados pelo fluxo hídrico natural para a decomposição de detritos foliares. Então, como considerações finais, o conjunto de dados que foi apresentado aqui, eles nos permitiram inferir sobre aspectos da estrutura e do funcionamento dos rios intermitentes e também sobre os impactos de uma obra de transposição entre bacias hidrográficas. Então, ao longo desses 3 capítulos, nós buscamos preencher lacunas no conhecimento ecológico sobre rios intermitentes e contribuir para a discussão sobre a sensibilidade de diferentes parâmetros abióticos e bióticos aos impactos de uma obra de transposição. Desse modo, nós buscamos fornecer subsídios para o monitoramento do impacto de uma transposição eficaz no contexto ecológico local. Então, algumas perspectivas após o trabalho seria a integração da resposta da biomassa de invertebrados ao funcionamento ecossistêmico por meio da análise de valores de ecoexegia, por exemplo, a síntese de modelos matemáticos com base em parâmetros abióticos, bióticos e processos capazes de predizer alterações no funcionamento dos ecossistemas, a utilização de aspectos funcionais, como, por exemplo, a decomposição de detritos, como ferramenta para o monitoramento ambiental devido ao seu caráter integrador dos aspectos abióticos e bióticos do sistema, a atualização de análises bibliométricas para o tema de transposição no mundo, uma vez que só existe uma análise bibliométrica e ela se encontra no período anterior a uma explosão de obras de transposição no mundo, cerca dos últimos 10 anos. E a utilização de ferramentas meta-analíticas com dados de impacto de obras de transposição sobre a qualidade de água, a fim de verificar os diferentes tamanhos de efeito e apontar caminhos promissores para novas pesquisas.
E, por fim, a criação de um protocolo de avaliação ambiental que permita sua replicação ao longo do tempo na maciça estudada seria fundamental para entender os impactos a médio e a longo prazo da obra de transposição nos ecossistemas aquáticos receptores. Então, por fim, eu gostaria de agradecer ao Programa de Pós-Graduação em Ecologia da UNB e à UNB, a TWRA e a Aquarripária, em nome do Laboratório de Limnologia da UNB, a Universidade Estadual da Paraíba, em nome do Laboratório de Ecologia de Bentos e Laboratório de Ecologia Aquática, e também a CAPES ao CNPq, pela concessão da bolsa durante o período de doutorado, e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação em Pesquisa, PROPESC, pelo projeto em 2017, que financiou esse trabalho. Então, muito obrigado, pessoal.